Olá pessoal, o tema desta videoaula ainda é dentro do contexto do trabalho da energia, mas hoje nós vamos falar da conservação da energia mecânica. Nós vamos ver também algumas outras formas de energia mecânica, além daquelas que já vimos. Bom, só para nós iniciarmos a discussão, vamos lembrar de alguns aspectos dessa ideia do princípio geral da conservação da energia. Nós temos visto que a quantidade de energia do universo é considerada constante. Isso é uma hipótese assumida pelos cientistas. E é uma hipótese porque não pode ser provada, mas pode-se mostrar a validade dela em muitas situações, então os cientistas estendem para todos os casos. Então, a energia do universo é considerada constante, há uma certa quantidade, não importa determinar esse valor, mas tem uma particularidade muito grande, que é o fato de que essa energia está distribuída em diferentes formas. Então, quando a gente olha para as coisas que ocorrem no universo, a gente sempre pode interpretar os fenômenos que ocorrem na natureza à nossa volta como sendo processos onde uma forma de energia é transformada em outras formas. O mecanismo que transforma uma energia em outra a gente chama de máquina ou um sistema, E isso envolve um tipo de energia no início do processo e uma transformação em outro tipo de energia ao final do processo. Então, quando ocorrem transformações de energia, a quantidade das diferentes formas de energia envolvidas se modificam. Então, nós vamos ter, ao longo dos processos na natureza, à medida que eles ocorrem, nós sempre vamos ter a diminuição de uma forma de energia e o aumento da outra. Então, temos aí, na verdade, transformações, Mas a energia total, ela sempre se mantém a mesma, Embora eu tenha a redução de um tipo de energia, eu sempre terei o aumento de algum outro tipo quando ocorrer um processo de transformação. Bom, vamos pegar aqui então a situação de uma lâmpada. Antes, lembrando que o princípio geral da conservação da energia tem uma enunciação, essas ideias de que a energia pode se transformar, mas se manter sempre no mesmo patamar em termos de quantidade. Isso pode ser colocado num princípio que é chamado princípio geral da conservação da energia. Ele diz assim: a quantidade de energia total do universo permanece sempre a mesma, e o que pode ocorrer são transformações das diferentes formas de energia umas nas outras. Então, no caso de uma lâmpada, o que acontece? A gente, numa lâmpada convencional, fornece energia elétrica para ela, vamos supor uma quantidade, 150 joules, e ela produz uma certa quantidade de energia luminosa, vamos supor 20 joules. O princípio da conservação da energia diz que a energia total do universo permanece sempre a mesma. Então, se foi fornecido 150 joules de energia elétrica para a lâmpada e ela produziu 20 joules só de energia luminosa, tem outros 130 joules que estão faltando. Nós atribuímos esses 130 joules a uma outra forma de energia, e de fato as lâmpadas, as mais antigas, fazem isso mesmo, elas produzem uma certa quantidade de energia calorífica. E aqui nós temos então a produção de 130 joules de energia calorífica. Então essa quantidade de energia luminosa nós chamamos de energia útil, porque diz respeito à forma de energia relacionada ao propósito da lâmpada, que é iluminar. Então, dos 150 joules de energia elétrica fornecidas, a lâmpada produz uma energia luminosa útil de 20 joules. Os outros 130 joules que são produzidos na forma de calor, a gente chama de energia dissipada. É uma energia desperdiçada que não tem utilidade quando estamos falando de uma lâmpada, cujo propósito é iluminar e não aquecer. Então, nessa máquina aqui, nesse processo, nesse fenômeno de você alimentar uma lâmpada com energia elétrica e ela produzir luz e calor, nós temos uma transformação de energia. A energia elétrica está sendo transformada em outras duas formas, energia luminosa e energia calorífica. Então, a gente poderia dizer que a quantidade de energia elétrica do universo diminuiu de 150 joules, mas a quantidade de energia luminosa aumentou de 20 e de energia calorífica aumentou de 130. Então, o desaparecimento de uma forma de energia implica no reaparecimento de outras formas de energia. E as quantidades precisam ser equivalentes. A energia não pode ser criada donada nem destruída. Então, a energia total antes da transformação, 150 joules de energia elétrica,
tem que ser igual à energia total depois da transformação. 20 joules de energia luminosa e 130 de energia calorífica. Então, da ideia, a gente matematiza e aí pode então chegar na equação final do princípio da conservação da energia. A energia inicial, antes de um processo ocorrer, é sempre igual à energia após o término desse processo, mesmo que estejam envolvidas energias que não eram desejadas. Né? No caso de uma lâmpada, não se deseja que ela produza calor. Bom, agora a gente vai particularizar a discussão para a energia mecânica. Nós já vimos que existem diferentes formas de energia que podem ser relacionadas ao movimento. E as duas formas de energia que nós vimos foram as energias do tipo cinética e potencial gravitacional. Mas existem outras, né? Há outras formas de energia mecânica que a gente vai mencionar agora, mas a gente não vai considerar maiores detalhes matemáticos para essas outras formas de energia mecânica. Eu vou citar mais duas, além da energia cinética e da energia gravitacional. Eu vou citar a energia rotacional, que é uma energia associada ao movimento e rotação de certos objetos, se eles começarem a girar, né? E também vou mencionar a energia potencial elástica, que é uma energia associada à elasticidade dos objetos. A elasticidade é a capacidade que os objetos têm de terem a sua estrutura deformada por uma força, né? E depois restituída. Essa estrutura se restitui devido a forças internas associadas às moléculas que constituem o objeto. Mas nós vamos começar falando da energia rotacional. A energia rotacional, então, está associada a qualquer movimento de rotação presente em um sistema. Como a rotação é um tipo de movimento, a energia de rotação é claramente, né, uma forma de energia mecânica. Basicamente, a energia de rotação, ou energia rotacional, ela depende de dois aspectos relacionados ao objeto que gira, né? Um desses aspectos é a distribuição de massa. Eu vou mostrar, não vou explicar muitos detalhes disso, mas a distribuição de massa tem a ver com o formato do corpo, quanta massa tem em cada parte do corpo. São objetos extensos, né? Então, se você pegar uma cadeira, boa parte da massa dela está distribuída nas partes de ferro, por exemplo, né? E uma pequena quantidade de massa está distribuída no tampo da cadeira e no encosto. Então você tem a massa de um certo objeto distribuída ao longo do espaço, né? E, claro, vai depender da velocidade de rotação do objeto. Então aqui eu trago um exemplo de uma motocicleta que está em pleno salto, né? O motoqueiro saltou uma rampa e está no ar, né? É em movimento, evidentemente, né? Que é só uma imagem. Então, por ele possuir velocidade, por ele estar em movimento, ele tem uma energia cinética. Essa setinha representa a direção do movimento dele. O fato dele estar realizando um salto com uma certa altura em relação ao chão confere a esse sistema uma certa energia gravitacional. E agora nós temos uma novidade aqui. Nós temos as rodas da motocicleta que giram. Então, aqui, no movimento particular das rodas, nós podemos atribuir a este movimento uma energia rotacional. Tem muitas outras situações em que essa energia rotacional se manifesta. Por exemplo, aqui, essa é uma modalidade chamada arremesso de martelo. O atleta segura através de um cabo um objeto com uma certa massa, né, que é uma esfera de ferro, e ele coloca ela em rotação para então, em um determinado momento, soltá-la para que ela se desloque o mais longe possível do ponto do arremesso, né? Então, enquanto ele está girando, esse objeto aqui tem uma energia rotacional, obviamente por ele estar no movimento de rotação. E ele tem também uma energia gravitacional, porque ele está a uma certa altura do chão. Ele também tem energia cinética, porque ele se desloca ao longo da trajetória, né? Embora eu não tenha representado aqui. Uma bailarina em pleno salto também, se ela realizar giros ou piruetas, ela vai ter energia de rotação também, né? Ela tem uma certa altura, ela está no ar aqui, né, girando, mas eu não desenhei a energia gravitacional relacionada a essa altura, e ela também está se deslocando lateralmente, né?
Ela está realizando um salto, não apenas para cima, mas para frente também. Então ela também tem uma energia cinética que eu não representei ali. Uma arma muito antiga, chamada de boleadeira, né, consiste num pequeno pedaço de barbante, 2 barbantes e um local aqui onde você pode colocar uma pedra, por exemplo. E aí você coloca em rotação e depois você solta. E aí a pedra adquire uma velocidade bastante acentuada nesse tipo de situação aqui. Então aqui também tem uma energia de rotação porque temos um objeto girando, né? E os planetas todos que giram em torno do Sol, eles têm uma energia cinética, porque se deslocam, eles têm uma energia rotacional, porque se deslocam em trajetórias fechadas, então eles estão rotacionando, e eles têm uma energia gravitacional, porque estão sujeitos à gravidade do Sol. Então são essas situações que a gente pode mencionar, existem outras, né? Se você sentar em cima de uma cadeira giratória e colocar a cadeira para girar, ela também vai adquirir uma certa quantidade de energia rotacional. Energia rotacional tem implicações interessantes. Por exemplo, nessa situação que eu trago aqui para discutir, né? Objetos de diferentes pesos e com diferentes distribuições de massa são levados até uma certa altura em relação ao solo de 2 modos diferentes. Eles são levados diretamente sobre o chão, como é o caso dessa primeira figura aqui, ou então colocados sobre uma rampa, como essa segunda figura aqui. São os mesmos objetos colocados à mesma altura do chão. Aqui eles podem cair diretamente e aqui eles caem ao longo da rampa. Eles têm diferentes massas e diferentes distribuições de massas. Aqui é um cubo, aqui é um disco, aqui é um anel, aqui são 2 esferas que até podem ter o mesmo formato, mas uma delas tem mais massa do que a outra. Então não é a mesma distribuição de massa também. Aqui, nessa primeira situação, se esses objetos forem abandonados, eles têm, né, por possuírem altura, uma energia gravitacional que vai se transformar em energia cinética. Todos eles vão chegar juntos ao chão, porque nós já vimos que durante a queda, né, se não houver atrito, os objetos caem independentemente da sua massa, todos lado a lado, né? Perdão. Mas quando você coloca num plano inclinado, aí a coisa muda um pouco, porque o plano inclinado não vai permitir que eles caiam apenas, né? Eles vão ter que rolar. Esses 4 objetos aqui vão rolar ao longo do plano. Esse aqui não vai rolar, ele vai deslizar. Então esses objetos que adquirem rotação, eles vão ter um pouco da sua energia gravitacional transformada em energia rotacional. Então, a depender da distribuição de massa de cada um deles, você vai ter uma quantidade de energia gravitacional transformada em energia rotacional. O primeiro objeto que não rotaciona, ele desliza, ele vai adquirir a maior quantidade de energia cinética, por isso que ele vai chegar primeiro. Ele vai ter a maior velocidade. Os outros objetos vão adquirir velocidades que são diferentes porque, como eles têm distribuições de massas diferentes, cada um vai ter uma certa quantidade de energia rotacional e, portanto, vai ter menos energia cinética em função da presença da energia rotacional. O resultado final é que os objetos não vão chegar à base do plano juntos, em função de aqui eles poderem rolar e então haver a presença de uma energia rotacional.